Bom dia galera. Espero que vocês estejam tendo um bom dia aí no mercado. Bastante, uma vol um pouco mais agressiva hoje aí, principalmente, né, nos mercados americanos ali. Interessante hoje, tendo visto que nosso feriado estava, em virtude do feriado, vários mercados fechados, né? E, e hoje está fazendo essas movimentações todas aí, né? Nós acabamos fazendo algumas coisas aqui, eu fiz uma operação no dólar interessante, mas não é disso que a gente veio falar aqui hoje. Vamos falar do que realmente importa no mercado, que é risco. Qualquer sistema operacional é dependente do risco e única e exclusivamente dependente do risco, tá? Então, qualquer coisa que você queira fazer, se você não iniciar a análise pelo risco, possivelmente você não vai conseguir viabilizar o sistema, beleza? Então, como eu botei aqui, ó, risco nada mais importa. Esse é o grande controle que você precisa ter, tá bom? E óbvio, aqui para quem está começando agora ou para quem já está há mais tempo, no fim, a verdade é que muita gente acha que a solução de todos os problemas está na alavancagem, né? No aumento da alavancagem, na situação de ter mais dinheiro para alavancar essas coisas, né? E na minha cabeça é justamente o oposto hoje em dia, né? Eu já pensei assim também, mas no final das contas o que faz você ganhar dinheiro nesse mercado é você alavancar o menos possível. Porque você tem muito mais respiro, você tem muito mais chance de sobreviver e assim vai, né? Se você consegue achar alguma coisa com uma boa taxa de acerto, um bom retorno, e você vai repetindo isso ao longo do tempo, se você conseguir pegar um sistema bom e trabalhar ele, por exemplo, por um ano inteiro, o resultado que você vai ter provavelmente vai ser excelente, tá? Mas você tem que estar vivo para deixar o sistema operando por esse período todo. Normalmente as pessoas entram, não estopam, e eu já fiz isso várias vezes também, e ver tudo que se tivesse seguido todo aquele plano estaria muito bem, mas no final das contas, tendo em vista essa não esse não segmento, esse não cumprimento do risco do gerenciamento, o cara acaba quebrando para depois ver que se não tivesse feito isso, poderia estar muito bem, né? Então a sugestão é opere pequeno mesmo, o menor possível, principalmente até você conseguir adquirindo consistência. E assim, parece que não, mas 5, 6, 7, 8 vezes de alavancagem já é um absurdo. Né? E diferente do que a B3 solta aí, por exemplo, ali que você opera com R$ 100, é um mini que vale, vamos pensar, o índice vale 20 e poucos mil reais, né, hoje. Então a alavancagem é muito grande, então é muito fácil de você se estourar, tá bom? Isso aqui são coisas bem básicas, né? Aí, por exemplo, somente com mérito. E por mérito é você ver o teu sistema funcionar. É isso. E o mérito é ver o sistema funcionar somado, tá, a ganho, né? Então o sistema tá, não é o mérito é ter feito um backtest bonito. Não, o mérito é ter feito um bom backtest, entendido o teu sistema, colocado ele em prática e você vai administrando. Olha, eu preciso, dadas as situações aqui, qual o meu pior drawdown, etc. Digamos que sejam 10 stops seguidos. Quanto custa cada stop na mão mínima? Ah, X. Então eu preciso desses 10 mais um pouco para ter uma sobra, para ter uma coisa gerenciável. Então digamos que seja 1.000. Então eu preciso de 1.000 para tocar esse operacional. Quando que eu posso aumentar a mão? Quando eu conseguir ganhar 1.000. Basicamente seria isso, né? E aí vamos entrar aqui um pouquinho mais no tema da aula. Tá? Eu já comentei com vocês para trás, né, o que é o R. O R é a unidade de risco. Então basicamente é quanto de risco eu estou disposto a perder, né, a tomar no caso, para quanto eu estou disposto a ganhar. Então se eu coloco lá, aí varia muito do sistema para sistema, mas se eu estou disposto a perder 100 ou arriscar 100, eu estou buscando ganhar 100, eu estou buscando ganhar 200 e por aí vai, tá? Então os sistemas eles são baseados nisso. Você precisa ter isso no cálculo para você entender o que você pode ou não fazer, tá bom? E aí você acaba entrando, né, na questão do tipo de operação e o tipo de operacional que você deseja fazer, que a gente já vai falar um pouquinho aí mais pra frente. Mas basicamente, assim, antes de entrar nisso, vale a pena aqui a gente falar vamos até arriscando aqui o que a gente já foi conversando, por cima, tá? Que isso aqui era bem introdutório, só para colocar vocês aí no prumo, né? Limite diário de perda, está dentro do risco, né? É importante? É importantíssimo.
Eu, particularmente, não sou um grande fã disso, porque eu prefiro muito mais olhar e aqui acaba, no final das contas acaba sendo muito parecido, mas, por exemplo, na minha cabeça vale muito mais a pena você entender aonde está o stop realmente técnico da operação, na forma como você opera, né? Então, às vezes, você vai se deparar, imagine que a gente tivesse aqui um gráfico, né? E você entra e coloca, entrou aqui, por exemplo, depender, e aqui nós, você tem que, é bom colocar aqui no nosso, pra gente estar sempre em alerta aqui, né? O preço está vindo daqui, por exemplo, vamos dizer. Onde é que seria o stop técnico mesmo, se eu comprei aqui? Né? Não é aqui, não é aqui, é aqui provavelmente. Então você está olhando para isso aqui com alvo lá. Né? Então esse, por exemplo, é uma situação do stop técnico. Então você optar por esse tipo, né, de situação, ele vai te colocar no que a gente chama aqui de sistema 2. O sistema 1 seria realmente você stopa aqui, compra aqui, teu alvo, vamos dizer que aqui tivesse uma VWAP, teu alvo seria ali uma VWAP, você vai fazer ali 1 para 1, alguma coisa parecida com isso. Tá? Então, o stop diário, eu quero dizer, eu, por exemplo, carrego posições para o dia seguinte. Né? Eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, para mim, entrar numa operação aqui, para ficar com a posição, buscando um alvo mais longo, né, estopando muito curto, passando com a posição, eu acho muito difícil de fazer. Então eu prefiro buscar retornos, por exemplo, 2 para 1, alguma coisa assim, né, 3 para 1 às vezes, mas com stop onde eu falo, não, por exemplo, digamos que se fosse aqui mesmo, né, falo, ó, aqui eu estou errado mesmo. Se o preço perder, se o preço estiver aqui e vir para cá, acabou, eu não tenho mais o que fazer e acabou, né? Vamos imaginar que eu estou comprando aqui com um alvo aqui, por exemplo, né? Um risco-retorno bom, tá? Mas só para vocês entenderem. Então a questão do limite diário, ela é muito relativa à forma como você opera, né? Se você tem lá, eu estopo curto, busco alongar, isso, aquilo, tudo aí é derivado. Eu crio um plano que eu posso, como eu faço stop curto, faço mais operações, eu posso estopar 5 vezes no dia seguidas, por exemplo. Então eu posso tomar 5 stops, digamos que fosse R$500, 100 por stop, ou coisa parecida com isso. Tá? Então aí você tem que respeitar esse limite diário, e num stop técnico, igual eu estava mostrando para vocês, a ideia é, quanto eu posso perder por dia? 500? Então onde é que está o stop? O stop está aqui, que tamanho de mão, entrando onde eu estou pensando em entrar, eu vou perder os R$500. Só que aí acaba que você consegue carregar isso para outro dia, etc. Mas o risco, o limite em si, ele só deixa de ser diário, né? Mas ele é um limite igual, a mesma quantidade de dinheiro propriamente dita. Tá? Então isso aqui é importante frisar. Aqui eu comentei, né, que é o valor arriscado por trade. Tá? Então eu opero assim, toda vez que eu entro, minha unidade de risco é $50, R$50, R$100. E assim você tem que ter isso aqui definido, né, para calibrar o tamanho da tua mão. Porque um erro grande, muito grande, é o cara ele ganha com 1, ganha com 2, com 3, vamos dizer, e vem ganhando. Imagina que são vários trades aqui, vários aqui e tal. Aí ele vai lá, ganha, sei lá, vamos dizer que aqui ele juntou 1000. Aí chega um trade que ele olha, agora que ele juntou 1000, o que ele faz, né? Ele não vai subir o lote. Digamos que vamos melhorar aqui, né? Vamos fazer tudo com 1 aqui, para melhorar o exemplo. Era tudo com 1, ele juntou 1000. Aí ele chega, depois que juntou 1000, ele vê um trade e fala, cara, eu vou botar tudo aqui nesse trade, ele vai lá e põe 10 mil. E não 2, como ele deveria botar, ou mesmo manter 1. Aí ele toma esse stop e devolve tudo. Então, você precisa calibrar muito bem isso. A partir do momento que você diga, eu vou aumentar a minha mão, ela tem que seguir as mesmas regras da mão inicial. Então, eu tinha que aguentar 10 stops, 15 stops, o que quer que seja, né, e me manter no jogo. Então eu preciso que quando eu ganho esses primeiros 1000, eu vá subir uma mão que eu aguente de novo aguentar 10, 15 stops seguidos, por exemplo. Tá? Vamos lá. Deixa eu só apagar, que era só uma introdução ali. Né? Então, aqui o valor arriscado a gente já falou. O que são os sistemas? Tá? O sistema, imagine que a gente tem aqui, ó, um sistema 1, por exemplo, seria um sistema de trade mais curto, em que você opera mais vezes com um risco-retorno provavelmente menor, ou com stops menores, com alvos menores também. Via de regra, o que a gente enxerga nisso? Um drawdown,
perdão, evolução de capital mais assim, ó. Tá? Isso aqui normalmente é um perfil de uma evolução de patrimônio de trades ali 1 para 1 com 70, 75% de acerto. Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. O que seria a segunda forma de olhar, né? Vamos até trocar a cor aqui. Seria um de stop, em que o stop é muito mais longo, mas o alvo também é muito mais longo. Tá? Então você acaba tendo situações assim, ó. Você tem um ganho muito maior nesse segundo sistema, porém, você tem drawdowns gigantes, né? Então você chega aqui a ter 50%, 60% do patrimônio perdido, né? É interessante, se vocês nunca ouviram falar, vale a pena. Aqui no Brasil tem um cara que se chama Cláudio Coppola. Ele tem um fundo, acho que era RC Capital, se não me engano. É o fundo mais rentável da história lá. Ele tem 1.000.000% de retorno desde 2004, 2005, não me lembro. E você vê as histórias dele, ele fala, eu tinha uma operação em dólar, por exemplo, que eu perdi 40% do fundo. E daí eu recoloquei, isso aqui é um fundo fechado só dele, né? Então ele tem várias histórias dele que ele perdeu 40, 50, 60% do patrimônio do fundo, antes de conseguir acertar e ganhar a operação, né? Então você vê que ele usa um sistema muito mais longo. O que aqui acaba acontecendo é que tem uma taxa de acerto bastante alta. Nesse caso específico, a forma como ele opera, por exemplo, né? Porque você realmente só vai estopar isso aqui se você tiver muito errado. Se você tiver meio errado, ele não estopa, ele permanece até ver se configura alguma coisa. Se acertar, ele fica e assim vai indo, tá? Então isso são os dois sistemas. O que a gente tenta fazer um pouco? Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tenta, né? É fazer um sistema que seja um misto. Então ele vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Ele tem um drawdown um pouquinho maior, mas a curva de capital ela é maior, tá? Então seria mais ou menos aí. É um meio termo, tá? Vamos dizer que se um aqui aguenta 50%, o sistema que aguenta o maior drawdown, vamos dizer que o que aguenta menos aguenta 10, a gente está procurando alguma coisa que aguente 25, por exemplo, tá? Então seria mais ou menos isso. Seriam esses dois sistemas operacionais que existem e a gente tenta olhar para o terceiro, que seria um blend dos dois. Para isso, né, o que você acaba precisando fazer? Stops mais curtos com alvos mais longos. Tá? E isso não é fácil, principalmente porque impacta muito a tua taxa de acerto. Você acaba acertando pouco e precisa realmente carregar os trades que você acerta. Tá? Eu acho que um sistema misto desse, você, se estiver operando muito bem, você vai estar aí na casa dos 40% de acerto. Isso operando muito bem. Né? Eu acho que ficaria até um pouco menos aí, entre 30 e 35. Tá? Aí agora já entrando um pouquinho em questões operacionais, assim, né? A gente imagina isso aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, só para vocês entenderem o que é, né? O que seria uma posição sempre a favor do contexto? Se eu tenho aqui, né, um preço que está aqui, por exemplo, certo? Vamos ver que o preço está aqui. O que seria o contexto aqui? Seria a nossa hipótese 1, via de regra, tá? Que é um contexto rotacional. Se ele entrou nessa zona, retestou essa zona e veio para cima, o que é a nossa expectativa? Que ele suba. Então, nesse ponto aqui, eu nunca poderia vender, tá? Porque pela lei dinâmica, mais o contexto do mercado, a minha expectativa é que ele suba, não que ele caia. Então aqui eu sou obrigado a só comprar. Se eu estou desconfiado, se eu acho que não vale a pena, eu posso não fazer nada, mas eu só posso comprar, tá? Então isso aí seria você operar a favor do contexto. Outra opção seria, outra situação, né? Seria algo, imaginando que nós tenhamos aqui o nosso indicador lá, tá? Que é o DVA, dei uma olhadinha de volta lá, e ele fica mais ou menos assim. Vamos imaginar que o preço está aqui, tá? O que estou nessa situação? Qual é o meu contexto? O meu contexto é 1 era ficar aqui dentro, 2
era o preço aceitar para fora. Você vê que ele saiu, ele voltou, ele foi. Então, nesse caso aqui, eu não posso vender, eu só posso comprar. O indicador está em tendência, eu estou acima do meu contexto, então aqui é só compra. Tá? Então, eu não posso vender. E para baixo a mesma coisa, né? Vale exatamente a mesma coisa. Então, sempre a favor do contexto. Eu estou aqui em cima, eu não posso sair vendendo. A não ser em situações bem específicas em que você precisa esperar algo assim, por exemplo. Né? Aí aqui talvez você possa tentar alguma coisa, ou aqui, e por aí vai, beleza? Mas isso aí a gente vai olhar com profundidade mais pra frente. Então a posição é sempre a favor do contexto. Isso vai te ajudar muito, porque você via de regra vai estar sempre do lado da tendência. E a tendência é tua amiga, essa é uma verdade. Pode haver reversões no mercado? Com certeza pode, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Mas o fato de você estar a favor do movimento, ele vai te ajudar bastante, tá? Então, aqui já foi. O que a gente fala em gerenciamento baseado no DVA? Eu vou até riscar aqui porque a gente vai falar, né, nessa parte aqui do rotacional. O que seria isso? Vamos imaginar que o nosso preço aqui, ó, vamos colocar ele em vermelho, ele fez algo assim, ó. Tá? E daí foi para lá, por exemplo. Como é que vai estar aqui a nossa VWAP, por exemplo? A nossa VWAP, ela vai estar mais ou menos assim, tá? Vamos dizer que esteja mais ou menos aí. O nosso indicador, numa situação dessa, ele vai estar assim. Peraí aqui. Deixa eu só deixar aqui para ficar bom o exemplo. Vamos ver que ele está assim. Ele está assim. Não ficou meio torto, mas beleza. A gente está olhando aqui primeiro para um DVA rotacional, tá? Então, quando você, e aqui você vai entender agora o que seria esse gerenciamento baseado no DVA. O mercado entrou, veio aqui, então ele veio aqui, no nosso contexto está vindo de baixo, vamos imaginar que a gente tivesse alguma coisa aqui, o mercado está subindo, a gente não pegou essa compra, pela razão que seja, o mercado invadiu, retestou, invadiu. Aqui você já está pensando, é o segundo teste, né? Então o primeiro a gente tende a ignorar, a gente tenta olhar para o segundo. Tá? Talvez aqui, em virtude de já ter feito um swing aqui embaixo, enfim, mas vamos imaginar aqui sendo muito rigoroso. Tá? Então aqui tocou, a gente está esperando alguma coisa para cima, para poder comprar. O que a gente vai fazer aqui? Qual é a nossa posição nesse momento? Hipótese 1, correto? A gente aceitou ficar dentro dessa área com o objetivo de ir para lá. Lei dinâmica, mais contexto. Beleza? Digamos que eu comprei, né, aqui. Tá? Ele fez, ele testou, ele foi, eu comprei. O que via de regra a gente vai fazer aqui? O stop vai estar aqui, beleza? Então vai estar abaixo desse swing, ou mesmo abaixo desse aqui, que é vamos dizer que seja essa zona aqui, mais ou menos. O que você imagina fazer nesse tipo de operação? Quando que eu posso dizer que eu estou errado num trade desse aqui? Quando basicamente ele se afastar dessa zona. Tá? Então, enquanto ele não se afastar, mesmo, vamos imaginar que perdendo esse fundo aqui, ó, eu posso dizer que eu estou errado, efetivamente. Mas, se eu coloco meu stop aqui, e entro, vamos dizer aqui, por exemplo, o que nós vamos ter? Ó? Vamos dizer que seria mais ou menos isso. Eu tenho um bom risco-retorno? Tenho. Vai ser aí um e pouco, 2, 2,5 para 1. É bom? É bom. É ótimo? Cara, eu até estou para te dizer que sim. Mas, quando você olha para isso aqui, o que isso aqui te permite fazer? Tá? Eu entendo que aqui é onde eu estou efetivamente errado. Mas o meu stop aqui fica um pouco grande. Então o meu risco-retorno cai. Certo? Ele cai. Então o que a gente busca? Por que é um sistema misto aqui? Né? Porque a nossa ideia é, eu compro aqui, o meu stop vai estar aqui ou aqui. Agora aqui eu tenho esse stop aqui. Se eu for subir ele, ó, vai dar aí mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse exemplo aqui. Então aqui eu tenho um risco-retorno de 7 para 1. Mesmo com uma taxa de acerto baixíssima, isso aqui é muito rentável.
Ele é muito lucrativo. Só que você tem que levar até o alvo, obviamente. Então, olhando para isso, o primeiro ponto é, a partir do momento que eu defini que o meu stop está aqui, ele não se move mais. Aqui, num exemplo rotacional, ele não se move mais. Então, entrei aqui, para dar errado, ele tem que perder esse fundo aqui. Ou mesmo lá, porque se ele fizer algo, por exemplo, como isso aqui, ó, vamos dizer, eu vou tentar entrar de novo, por óbvio. Tá? Então, ele não, eu preciso ter certeza que eu estou errado para não mais comprar, por exemplo. Então, aqui a gente entrou. O mercado foi a nosso favor. Aqui, agora só deixa eu pontilhar aqui o que seria os outros desvios aqui, né? Nesse caso aqui, ó, talvez na VWAP, talvez no topo desse desvio principalmente, ou até mesmo aqui, seria um ponto para você começar a sair alguma coisa da operação. Tá? Então, você vai fazer uma parcial, uma coisa, e vai permanecer na operação com o stop aqui. O stop não vai se mexer. Tá? Agora o mercado começou a subir e ficou em balance. Aqui, entrou em tendência o DVA, vamos dizer. Né? Quando ele faz isso, faz algo assim, vamos dizer, né? Aqui sim eu vou poder pegar esse stop aqui e jogar para cá. Porque daí agora eu estou numa situação em que falo, olha, agora virou uma tendência. Em tendências, o stop já não precisa ser mais lá, porque aqui eu já sei que eu tô certo. Não faz mais sentido um preço que está em tendência, por exemplo, estamos aqui mais ou menos, na hora que vai subir o stop, não faz mais sentido eu deixar tudo isso aqui voltar, né? Então aqui eu começo a apertar e a subir o stop, num caso rotacional. Até lá, o stop se mantém na mínima lá, tá bom? Ali no swing low, ou embaixo embaixo aqui dessa, eu não sei como é que o pessoal gosta de chamar, mas eu chamo de swing mesmo, né? Então, do último fundo aqui e tal. Agora vamos dar um exemplo de como é que você gerenciaria uma operação assim, numa tendência efetivamente. Imagine agora, que isso ficou muito torto. Aqui isso é a VWAP. Nosso indicador ia estar mais ou menos assim, tá? E o preço veio e vem tocando por cima aqui, ó. Tá? Quando isso acontece, o que muda no gerenciamento? O mercado entrou em tendência, aceitou aqui dentro, beleza? Ele é rotacional, mas está em tendência. Então, a diferença aqui não é que não seja um trade rotacional pelo contexto. A questão é que o teu indicador, que você vai filtrar a forma de entrar, está te dizendo que o mercado está em tendência. Tá? Então, o gerenciamento da operação é diferente. Porque se está em tendência, ele tende a não voltar com tanta... Ele tende a ser menos chopper, que a gente chama, né? Que é, ele tende a fazer menos isso aqui, menos rabiscado. Então, aqui, numa situação disso aqui, ó, o que eu vou tentar fazer? O meu stop está aqui, a minha entrada está aqui. Isso aqui, deixa eu pegar só para ficar... Imagine que isso aqui, ó, é um desvio entre a VWAP e esse desvio de cima, tá? O que a gente acaba fazendo para fazer o gerenciamento? Entrei aqui, o meu stop está aqui, beleza. O mercado começou a subir, ó, fez outro fundo, eu não vou subir o stop para cá, via de regra. Eu vou mantendo, ó, um gerenciamento do stop mais ou menos aqui. O que isso acaba ocasionando, tá? Muitas vezes o preço vai fazer isso aqui, ó, vai bater aqui e vai continuar lá e ele vai me tirar. Mas agora várias outras vezes o mercado vai acabar fazendo esse desenho aí, ó. Aí ele vem aqui, faz isso e começa a cair, tá? Isso aqui para mim é um sinal de que o mercado perdeu a tendência, que é isso aqui, ó. Quando ele faz esse tipo de sinal aqui, para mim vale mais a pena eu desistir realmente aqui desse trade e tudo bem, né? Não deu tudo que eu queria, mas foi um bom trade, do que eu manter um stop, por exemplo, aqui. Deixar o mercado que estava, vamos dizer, até lá, ó, que faltava isso aqui para dar o alvo, agora eu devolver, né, bastante coisa, né? Então,
a forma de gerenciamento na tendência é diferente. A tua primeira entrada você vai gerenciar pelo último swing aqui mesmo. Esse último fundo, comprei aqui. Eu acertei, ele começou a ir, eu vou gerenciando por aqui. Ó. Ah, tá ficando mais alto que lá? Vai indo, vai indo. Ah, ele veio, bateu, tirou. Tudo bem, não tem nenhum problema, né? Então, é assim mesmo e você vai tentando gerenciar. Isso te permite que você, numa situação que o mercado, por exemplo, faça, vamos dizer, isso aqui, porque aqui vai ficar ruim o exemplo. Te permite que no mercado, que ele faça, por exemplo, isso, ó, que você não perdeu a tendência, você ainda se mantenha. Então, você dá um espaço maior para você conseguir permanecer no trade. E isso é bastante relevante. Tá? Então, a forma como você gere o risco, como você busca o risco-retorno, como você gere a operação, ela é muito bacana. O que ajuda muito, né, o que eu acho que é bastante interessante, eu acho que vai fazer diferença para muita gente, é que quando você olha o mercado desse jeito, se o preço está nessa situação aqui, né, por mais que você tenha, imagine que a gente tivesse uma linha aqui, por exemplo. O preço está nessa situação, nessa condição, você nunca vai vender isso aqui. Você não pode vender isso aqui. Várias vezes pode acertar? Pode. Mas aquele dia que o mercado só vai contra, que você vai, o mercado faz isso aqui daí, né? Muitas vezes. Aí você vende aqui, coloca o stop, ele destopa, aí faz aqui, aí você vende aqui, ele destopa, aí você vende aqui, ele destopa, aí você vende aqui, ele destopa. Quando você vê, você toma 6, 7, 8, 9, 10 stops numa situação que você não poderia nem estar contra ele, entendeu? É muito diferente de você, por exemplo, talvez nem seja o ideal, né? Mas é muito diferente do que você está nessa situação aqui. Vamos imaginar aqui, né, que a gente tem aqui e aqui o indicador, tá? É muito diferente de você estar assim, ó. Mesmo que vá um pouco aqui, tá? Você vê que agora você chegou num topo da região aqui, ó, né? Então, nosso topo aqui, mas o indicador não está dizendo que o mercado está em tendência. Ele já esteve, perdeu, tentou de novo, agora já entrou aqui dentro. Isso aqui, você tentando buscar alguma coisa com um alvo lá, faz todo sentido do mundo. Agora, com o preço rodando acima desse desvio, não faz o menor sentido. A tendência é muito forte. Não tem por que você tentar vender numa situação dessa, tá? Às vezes você acerta, mas às vezes que você erra acaba custando muito mais caro. Beleza? Espero aí que vocês tenham entendido mais ou menos a dinâmica, né, da operação. E a gente vai depois, com calma, mostrar exemplos reais, etc. Que eu acho que vai ser bem interessante. Tá bom, gente? Eu agradeço a visualização de vocês aí, quem puder curtir, quem gostar, vai olhando, vai questionando alguma coisa e a gente vai seguindo aí. Um abraço para todo mundo aí.